Olá! Você consegue imaginar um exército inteiro marchando ao som de 40.000 tambores? Parece coisa de filme. Mas foi exatamente assim que o Império Azteca travou suas batalhas. Eles usavam uma orquestra gigantesca de tambores e flautas para acompanhar seus guerreiros. E o som era tão alto, tão aterrorizante, que muitos inimigos recuavam antes mesmo do combate começar. Era uma guerra vencida pelo puro terror psicológico. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, por favor, dê o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. Seu apoio é fundamental. Muito obrigado. E vamos continuar. No Império Azteca, a guerra era muito mais do que um simples evento militar. Era um ritual complexo, uma performance psicológica, e o uso massivo do som era uma peça-chave nessa estratégia. Os exércitos aztecas não marchavam em silêncio, de forma alguma. Eles avançavam em meio a uma paisagem sonora ensurdecedora, criada por tambores gigantes, flautas agudas, trompas feitas de conchas e chocalhos incessantes. Tudo isso era cuidadosamente orquestrado para impressionar e, claro, para assustar. O instrumento mais famoso e imponente era o erhuétio, um enorme tambor vertical, esculpido em um único tronco de árvore e coberto com pele de animal esticada. Seu som grave e profundo era tão potente que podia ser ouvido a quilômetros de distância, ecoando pelos vales e montanhas, anunciando a chegada do exército. Imagine estar em uma aldeia e, de repente, começar a sentir essa vibração no peito. Um som que cresce a cada minuto. Além do erhuétio, havia também o teponast, um tambor de madeira com fendas que produzia duas notas distintas, criando ritmos complexos e hipnóticos. Agora, tente visualizar a cena. Em grandes campanhas militares, não era apenas um ou dois desses instrumentos. Eram dezenas, centenas, talvez milhares, todos tocando em uníssono. Relatos de cronistas indígenas e dos próprios conquistadores espanhóis descrevem esse barulho como algo surreal, tão intenso e unificado que parecia o rugido de um monstro gigantesco se aproximando. Era uma experiência sensorial avassaladora. Mas esse som, monumental, tinha múltiplas funções. Para os próprios guerreiros aztecas, ele era vital. O ritmo dos tambores marcava a cadência da marcha, sincronizando os passos de milhares de soldados e reforçando um sentimento de unidade e poder coletivo. Era o coração pulsante do exército, dando-lhes coragem e um senso de propósito compartilhado. Era como se a força de cada guerreiro se somasse à de todos os outros, através da música. Para o inimigo, no entanto, a função era bem diferente. Era mais pura forma de terror psicológico. Tribos menores e exércitos rivais, ao ouvirem aquele estrondo contínuo, se aproximando dia e noite, muitas vezes entravam em pânico. A ansiedade e o medo minavam o moral das tropas inimigas. Em muitos casos, eles simplesmente abandonavam suas posições defensivas, ou se rendiam, antes mesmo que uma única flecha fosse disparada. A batalha era vencida na mente do adversário, muito antes de chegar ao campo de luta. Além do aspecto militar e psicológico, havia uma dimensão religiosa profundamente enraizada nessa prática. A guerra, para os aztecas, estava intrinsecamente ligada ao culto de Huitzilopochtli, o deus do sol, e da guerra, uma de suas divindades mais importantes. Os tambores não serviam apenas para intimidar os mortais. Eles também tinham o propósito de acordar os deuses. O som anunciava que o ritual da batalha estava prestes a começar, e que sangue e prisioneiros seriam oferecidos em sua honra. É importante lembrar que em muitas batalhas aztecas, o objetivo principal não era necessariamente matar o maior número de inimigos no campo de batalha. O mais valioso era capturar guerreiros inimigos vivos. Esses prisioneiros eram levados de volta para a capital, Tenochtitlan, onde seriam sacrificados em cerimônias rituais elaboradas. Um ato que, na crença azteca, alimentava os deuses e garantia a continuidade do universo. O som dos tambores, portanto, era o prelúdio desses rituais sagrados. Quando os espanhóis liderados por Hernán Cortés chegaram ao México no início do século XVI,
Eles ficaram absolutamente impactados e perturbados por essa prática. Nas crônicas escritas por soldados como Bernal Dias del Castillo, encontramos descrições vívidas do som dos tambores astecas. Eles o descreviam como algo inquietante, quase sobrenatural, especialmente durante os cercos noturnos a Tenochtitlan. Para esses soldados europeus, que estavam acostumados a exércitos relativamente mais silenciosos, que usavam principalmente trombetas e tambores de forma mais contida, aquele som contínuo e ressonante parecia um presságio de morte. Um som vindo diretamente do inferno. Durante a famosa Noche Triste, quando os espanhóis tentaram fugir da capital asteca e foram massacrados, os cronistas relatam que o som dos tambores de guerra soou incessantemente durante toda a noite, aumentando o terror e a confusão. O som não apenas guiava os ataques astecas, mas também celebrava cada espanhol capturado, que seria levado para o sacrifício. Era uma trilha sonora macabra para a derrota dos conquistadores. No fim das contas, a guerra asteca nos ensina uma lição poderosa sobre a natureza do conflito. Vencer não era apenas uma questão de superioridade numérica ou de táticas no campo de batalha. Para os astecas, vencer significava dominar o inimigo em todos os níveis: fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e simbolicamente. Era uma guerra total, que começava muito antes do primeiro confronto direto. Tudo se iniciava com aquele eco distante, o pulsar de milhares de tambores, atravessando a paisagem. Um som que não apenas anunciava a chegada de um exército, mas que declarava que o poder do Império Azteca já estava em marcha, pronto para consumir tudo em seu caminho. Uma sinfonia de guerra, projetada não apenas para ser ouvida, mas para ser sentida na alma. Espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre essa incrível estratégia do mundo antigo. Se você achou essa história interessante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.